Já sentiu como se existisse uma parte de você, um lado escondido que você simplesmente não consegue entender? Aquela voz na sua cabeça que às vezes faz você tomar atitudes que te deixam pensando: por que eu me sabotei de novo? Deixa eu te contar uma história que pode mudar tudo o que você acha que sabe sobre si mesmo. É sobre o Michael, alguém com quem trabalhei recentemente. Por fora, ele tinha tudo: uma carreira de sucesso, família perfeita, a vida dos sonhos. Mas, por trás das portas fechadas, ele travava uma guerra interna, uma guerra que estava destruindo tudo o que ele construiu. O que Michael não percebia, e o que a maioria de nós também não percebe, é que esse conflito interno não é só uma batalha mental aleatória. Na verdade, é uma incompreensão fundamental de algo que os psicólogos chamam de sombra. E, uma vez que você entender o que eu estou prestes a compartilhar, bem, você pode nunca mais se enxergar da mesma forma. Vamos falar sobre a sombra. Ela não é só uma metáfora ou um papo espiritual. É um conceito psicológico real que explica por que você continua esbarrando nos mesmos problemas na vida, por que seus relacionamentos seguem os mesmos padrões e por que, às vezes, parece que você é seu próprio inimigo. Sabe aquela sensação de estar perto de certas pessoas e, de repente, algo nelas te incomoda, sem explicação? Pois é, essa é a sua sombra tentando te dizer alguma coisa. E, no final deste vídeo, você não só vai entender o que ela está dizendo, mas também vai saber exatamente como trabalhar com ela para criar mudanças reais e duradouras na sua vida. Mas, antes de irmos mais fundo, preciso que você entenda algo crucial. Isso não é mais um vídeo de soluções rápidas. O que eu estou prestes a te mostrar é algo que, uma vez visto, não tem como desver. E é por isso que o título deste vídeo é Depois que você souber, não fale. Porque algumas transformações acontecem melhor no silêncio. Tem algo fascinante na natureza humana que a maioria das pessoas nunca entende realmente. Nós não somos só uma pessoa. Somos como uma coleção incrível de partes diferentes, de máscaras diferentes. E entender essas partes, bem, é aí que a verdadeira magia começa. Deixa eu te explicar de uma forma que talvez mude como você se vê para sempre. Sabe quando, às vezes, parece que você está usando máscaras diferentes em situações diferentes? Isso é mais profundo do que a maioria pensa. Segundo a psicologia de Jung, e acredite, esse cara sabia do que estava falando, temos 4 partes principais na nossa personalidade. Primeiro, tem o ego. Pense nele como a armadura que você usa todos os dias, a face que você mostra para o mundo, a pessoa que você acha que precisa ser para sobreviver. Sabe aquele momento em que você está no trabalho e veste a cara profissional? Esse é o seu ego agindo. É como um escudo protetor que construímos ao longo dos anos. E o ego não é ruim, ele é necessário. Mas quando ficamos muito apegados a ele, os problemas começam. Agora, imagine que você está olhando no espelho, mas, em vez de ver apenas o seu reflexo, você vê o seu oposto. Esse é o que Jung chama de anima ou animus. Se você é homem, é sua energia feminina interior. Se você é mulher, é seu lado masculino. E antes de pensar que isso é papo New Age, deixa eu te dizer que isso é sobre completude. Pensa bem, todos nós temos qualidades de cuidado e assertividade, lados emocionais e lógicos. O problema é que a sociedade muitas vezes nos diz para suprimir um ou outro. Mas aqui está onde fica mais interessante. Existe algo chamado de self, com S maiúsculo. Não é o seu eu cotidiano, é como a melhor versão de você mesmo. Não só quem você é, mas quem você pode se tornar. É aquela sabedoria interior que às vezes fala com você em momentos de clareza. Sabe aqueles momentos em que você simplesmente sabe qual é a coisa certa a fazer? Esse é o seu self falando. E, finalmente, chegamos à sombra. Aqui, muita gente se engana, achando que as sombras são só os lados negativos e escuros de si mesmo. Mas não é bem assim. Sua sombra é tudo o que você reprimiu, tudo o que negou em si mesmo, tanto o bom quanto o ruim. São as partes de você que não se encaixavam no que sua família, sua cultura ou a sociedade diziam que era aceitável. Vamos mais fundo em algo que pode parecer um pouco desconfortável no começo, mas confia em mim, é aqui que a verdadeira transformação começa. Sua sombra não está só escondida em algum canto escuro da sua mente. Ela está aparecendo na sua vida todos os dias, quer você perceba ou não. Deixa eu compartilhar algo pessoal com você.
Por anos, eu não suportava pessoas que eram abertamente emocionais, aquelas pessoas que choram fácil ou que expressam seus sentimentos livremente. Elas me deixavam muito desconfortável, e eu pensava, por que elas não conseguem se controlar? Mas o verdadeiro choque foi quando eu percebi que, na verdade, eu estava vendo um reflexo de uma parte de mim que eu tinha enterrado bem fundo. Veja, eu cresci aprendendo que ser emocional não era forte, então eu reprimi essa parte de mim na sombra. E adivinha o que acontecia? Toda vez que eu via alguém sendo emocional, isso me provocava. Era como olhar para um espelho que me mostrava exatamente o que eu estava tentando esconder de mim mesmo. É assim que a sua sombra funciona, como uma força invisível que está constantemente tentando chamar sua atenção. As pessoas que te incomodam, elas não são o problema. Elas são seus maiores professores, mostrando as partes de você que estão clamando para serem reconhecidas. Agora, aqui vai algo interessante sobre como isso aparece na sua vida. Já se pegou dizendo, eu nunca faria isso, para depois acabar fazendo exatamente aquilo? Isso é a sua sombra em ação. Ou talvez já teve aqueles momentos em que você desconta em alguém e pensa, isso não parece comigo. Mas a verdade é que isso faz parte de você, é só uma parte que você ainda não reconheceu. Sua sombra também aparece nos seus sonhos, nas suas reações emocionais repentinas, nos padrões repetitivos que você não consegue quebrar. Está nesses momentos em que você está sozinho, e aqueles pensamentos desconfortáveis surgem. Os que você geralmente tenta empurrar para longe com Netflix, redes sociais ou qualquer outra coisa. A sua distração escolhida é onde começamos a chegar no coração do assunto. Como realmente trabalhar com nossa sombra. Saber que ela existe é uma coisa, mas saber como integrá-la é onde a verdadeira transformação acontece. Primeiro, quero deixar claro uma coisa. Isso não é sobre consertar você, porque você não está quebrado. O que estamos falando é sobre se tornar completo. É reunir todas essas partes de você que você foi separando ao longo dos anos. O processo de integração começa com algo que pode parecer simples, mas é muito profundo: a consciência. Mas não é qualquer tipo de consciência. É um tipo especial de atenção, que não julga, que não tenta mudar nada, ela apenas observa. Vou te dar um exemplo real de como isso funciona. Digamos que você está numa situação em que alguém critica seu trabalho. Normalmente, você pode ficar na defensiva ou se fechar completamente. Mas, com o trabalho da sombra, você faz uma pausa, nota a sua reação, sente aquela onda de emoção no seu corpo e, ao invés de lutar contra ela ou fugir, você fica com ela. É aqui que a maioria das pessoas fica travada. Elas tentam afastar o sentimento ou deixam que ele as domine completamente. Mas há um caminho do meio, é como aprender a dançar com sua sombra, ao invés de lutar contra ela ou fugir. A verdadeira mágica acontece quando você começa a se perguntar: do que essa reação realmente se trata? Talvez aquela crítica tenha acionado uma ferida antiga, uma crença de que você não é bom o suficiente, ou talvez tenha lembrado você de um pai que nunca estava satisfeito. Seja o que for, você começa a lançar luz sobre sua sombra. Mas aqui está a parte crucial, e onde a maioria erra. Integrar a sombra não é sobre se livrar dessas reações ou tentar controlá-las. É sobre entendê-las, aceitá-las, eventualmente, aprender a trabalhar com elas. Pense nisso como aprender a dirigir. No começo, tudo é consciente e difícil, mas com o tempo e prática, torna-se natural. Quando comecei esse processo, descobri que meu perfeccionismo não era só sobre querer fazer um bom trabalho. Era uma forma de me proteger de críticas. Quando entendi isso, pude começar a trabalhar com ele, em vez de ser controlado por ele. Conforme você começa a explorar sua sombra, é essencial reconhecer os sinais de aviso de que você está no caminho certo. Agora, eu sei que pode parecer estranho falar em sinais de aviso, mas confie em mim, esses sinais são um sinal de crescimento, de transformação. São um indicativo de que seu inconsciente finalmente está começando a emergir, e isso é algo bonito. Quando você começa a confrontar sua sombra, pode perceber que está se sentindo irritado com tudo. É como se a menor coisa pudesse te afetar, e você fica se perguntando por que está tão sensível de repente. Isso acontece porque seu inconsciente está finalmente liberando todas as emoções acumuladas que tem guardado por tanto tempo. É como se uma represa tivesse se rompido, e todas as emoções que você suprimiu finalmente vêm à tona.
Outro sinal de aviso é quando velhas memórias surgem de repente. Você pode começar a se lembrar de eventos do passado que já havia esquecido ou de experiências que preferiria não lembrar. Isso acontece porque sua mente inconsciente finalmente está começando a processar todas as emoções e experiências não resolvidas que você tem carregado. É como se sua mente estivesse limpando o sótão, e todas essas memórias antigas vêm à tona. Você também pode começar a notar padrões na sua vida que nunca havia visto antes. Talvez perceba que tem atraído o mesmo tipo de pessoas para a sua vida ou que tem enfrentado os mesmos tipos de desafios repetidamente. Isso acontece porque sua mente inconsciente finalmente está começando a revelar os padrões subjacentes que têm guiado seu comportamento por tanto tempo. Eu sei que tudo isso pode parecer avassalador, mas acredite, é um sinal de crescimento. É um sinal de que você finalmente está começando a confrontar as partes de si mesmo que tem tentado esconder por tanto tempo. E isso é algo bonito. Mas aqui está a chave. Você tem que ser gentil consigo mesmo enquanto navega por esses sinais de aviso. Tem que ser bondoso e compassivo, e tem que estar disposto a escutar o que sua mente inconsciente tem a dizer. Você precisa estar disposto a confrontar as partes de você que tem tentado esconder e disposto a liberar todas as emoções acumuladas que tem carregado por tanto tempo. Não vai ser fácil, mas prometo que vale a pena. Quando você finalmente confronta sua sombra, experimenta uma sensação de liberdade e de liberação que nunca havia sentido antes. Você finalmente pode deixar de lado toda a vergonha e culpa que tem te segurado, e finalmente poderá viver a vida que sempre quis. O processo de quebra é sobre liberação. É sobre soltar todas as emoções que você tem carregado por tanto tempo. Quando você finalmente começa a liberar tudo isso, experimenta uma sensação de liberdade e de liberação que nunca sentiu antes. Você finalmente poderá viver a vida que sempre quis e finalmente poderá ser a pessoa que sempre quis ser. Mas aqui está o segredo. Você precisa estar disposto a deixar ir, precisa estar disposto a liberar tudo o que te segura e a confrontar as partes de você que tem escondido por tanto tempo. Não vai ser fácil, mas prometo que vale a pena. Quando você finalmente atravessa para o outro lado, ficará maravilhado com a pessoa que se tornou, com a vida que está vivendo e com a liberdade e liberação que finalmente alcançou. Então, não tenha medo de dar esse salto. Não tenha medo de confrontar sua sombra, e não tenha medo de liberar tudo o que está te segurando. É hora de tomar controle da sua vida e se tornar a pessoa que sempre quis ser. E lembre-se, isso é uma jornada, não um destino. É um processo de crescimento, de transformação e de autodescoberta. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pelo mundo do trabalho com a sombra. Espero que você tenha aprendido algo novo sobre si mesmo e sobre o poder de confrontar sua sombra. Lembre-se, você tem o poder de mudar sua vida e se tornar a pessoa que sempre quis ser.